Bom dia, irmãos, que a doce paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? A palavra de Deus, ela nos ensina, que ser santo é ser puro, é ser separado do mal. E nós aprendemos, e vemos nesta verdade, que o nosso Deus, Ele é santo e por isso Ele é perfeito e nele não há mal nenhum. E nesta manhã, meus queridos, Deus, Ele nos convida mais uma vez a vivermos em santidade, a ser santo como Ele, a sermos separados do mal, que nós possamos a cada dia estar, mais e mais dedicados a Ele, a sua obra, e amando de verdade como Ele amou, porque Ele amou, amém? Que Deus nos dê uma manhã abençoada, e eu convido a todos a cantarmos juntos, abrindo os nossos inários, entoando com muita alegria no coração o hino Trindade Santíssima, hino de número 11, vamos cantar esta santidade ao Senhor. Hino número 11, Trindade Santíssima. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Amém. Nos coloquemos de pé e vamos estar abrindo assim a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 4. Onde faremos uma leitura de forma alternada de todo este capítulo. Apocalipse 4, a visão do trono de Deus. Amém?
Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vamos repetir todos juntos o versículo de número 11? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém. Os amados podem se assentar. E eu peço assim ao nosso irmão Ronaldo que esteja nos elevando a Deus com uma oração de adoração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos e bendizemos o Teu nome, porque Tu és o único Deus, Criador dos céus e da terra, e que nos sustém, ó Deus, com a Tua destra fiel, e aqui nos trouxe, ó Pai, nesta linda e preciosa manhã, para juntos como a família do Senhor, podemos glorificar o Teu nome em adoração sincera, também, ó Deus, tendo um momento precioso, ó Pai, de sermos alimentados pela Tua palavra. Por Deus, a Tua palavra é a verdade, e elas, ó Deus, jamais passarão. Permita, ó Pai, que os nossos olhos estejam postos em Ti, que, ó Deus, a visão que move a nossa vida nos leve sempre para Jesus, que é o Deus, o autor e consumador da nossa fé, e vivamos de fato para honrar e glorificar o Teu nome, tendo, ó Pai, de Ti o apreço, ó Pai, o carinho, a fidelidade, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Por isso, receba-nos, ó Pai, nesta linda manhã. Ajuda-nos, ó Pai, a entender como é precioso estarmos junto a Ti e podemos bendizer o Teu santo e maravilhoso nome, com alegria, cheios, ó Pai, de satisfação e prazer, porque, ó Deus, melhor é estar na Tua casa,
que em qualquer lugar do mundo. Por isso, nos apresentamos a Ti nesta linda manhã, para cultuar e glorificar o Teu nome, com uma dívida eterna que temos junto a Ti, pelo sacrifício que Cristo fez por cada um de nós, apagando a Deus os nossos pecados e abrindo a Deus o caminho para os céus. Receba, Deus, o nosso culto, a nossa adoração, mas, ó Deus, orienta as nossas vidas, para que nós saiamos aqui nesta linda manhã, alimentados com a palavra da verdade, e vivamos de maneira sensata e justa, para honrar e glorificar o Teu nome, e sermos testemunhas dignas de sermos chamados cristãos. Nós Te louvamos e Te bendizemos. Por isso, com alegria, oramos no precioso e majestoso nome sublime, nome a Deus que está acima de todo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E a palavra de Deus nos fala, né, que todo ser que respira louve ao Senhor. E que nós possamos, então, a partir deste momento, continuar, né, adorando o nosso Deus através dos cânticos, e que você possa abrir o seu coração e entoar cânticos e louvores ao nosso Deus e sentir esta presença viva do Seu Santo Espírito que está aqui a nos rodear. Passa a palavra ao Ministério do Louvor. E você que veio preparado nesta manhã para adorar o Senhor através dos dízimos e ofertas, enquanto o Ministério de Louvor estiver entoando o primeiro cântico, que você possa vir então aqui à frente e trazer até o gasofilácio do Senhor e fazer o depósito do seu dízimo ou oferta. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé. E olha como é que Deus conduz todas as coisas. A tônica na abertura do nosso culto foi sobre a santidade, né, do nosso Deus, o desafio e o chamamento que Ele nos faz para sermos santos. E o primeiro louvor tem por nome Santo, Santo, Santo. Olha que maravilha, que sincronismo perfeito que Deus cria para nós. Nós, sem combinarmos nada, Ele mesmo conduz todas as coisas. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso, amém? Vamos entoar este louvor. E como foi dito, se você veio preparado, aqueles que vieram preparados para este momento, poderão estar trazendo então e depositando aqui no gasofilácio os dízimos e as ofertas. Santo, poderoso, quer há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo, Santo, poderoso, quer há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é o Teu nome em todo lugar, é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus Tu és. Mais uma vez, Santo, Santo. Santo, Santo, poderoso, quer entrar de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a Ti. Santo é o Teu nome em todo lugar, é Teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo Deus Tu és.
é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar. É teu querer de graça, Pai. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome porque o Senhor é santo, porque o Senhor é digno. Não há outro Deus que importa, ó Deus, que seja louvado, que seja adorado. Pai querido, nós louvamos o teu nome por esta manhã que o Senhor nos entrega. Louvamos o teu nome pela chance, pela oportunidade, o privilégio de podermos vir na tua casa e te adorar, prestar-te culto. Nós, ó Deus, neste momento queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas aqui depositados. Nós queremos, ó Deus, te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo aquilo que nós temos, por tudo aquilo que nós somos, porque se temos e somos é por causa do Senhor. E nós, ó Pai, então queremos, ó Deus, não só entregar parte do nosso financeiro, daquilo que o Senhor, do tudo que o Senhor nos deu, mas entregar também a nossa vida em adoração ao Senhor. Que todo esse recurso depositado aqui possa ser bem administrado, que nós possamos usá-lo com sabedoria em prol do teu reino. Essa é a nossa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. É o segundo louvor que nós estaremos entoando. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome.
Amém. Podemos assentar? Passo a palavra para o pastor Leonardo. Aleluia. Santo é o teu nome, como nós cantamos, e como cantamos no primeiro hino também da liturgia, né? Santo, 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 Deus onipotente, louvam as nossas vozes o teu nome com fervor, e é por isso que nós estamos na casa de Deus nessa manhã, para declarar que Ele é santo, que Ele é incomparável, que não há outro como o nosso Deus. Que bom que você veio, que bom que você faz presente aqui a esse momento de adoração, de culto ao nosso Deus nessa manhã. Os queridos que estão também nos acompanhando pelo YouTube, o canal da igreja, Deus abençoe, sustente e fortaleça a vida de todos os amados e queridos. Nós vamos abrir a Bíblia agora no Salmo de número 80 da Escritura, Salmo 80. Texto sagrado onde nós vamos meditar, ouvir Deus falar conosco, aos nossos corações, nesse dia, nessa hora. E nós leremos apenas o versículo 3 agora, e eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, permanecesse o texto aberto, porque nós vamos voltar e ler outros versos desse Salmo ainda. Portanto, permaneça com a sua Bíblia aberta no Salmo 80. Os queridos também que nos acompanham de casa, localize a sua Bíblia, faça esse momento, um momento de culto, um momento de adoração, um momento de louvor aí da sua casa também. Aproveite esse momento juntamente conosco. Salmo 80, verso 3 da Escritura. Nós podemos ler em uma só voz? Todos encontraram, amém? O verso 3, apenas o 3 diz: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós estamos diante desse Deus, o qual nós acabamos de cantar, que é santo, ó Deus, que é justo, que é compassivo, ó Deus, qual é santo, e não há outro como o nosso Deus. Ó Pai, diante desse Deus santo e diante do teu livro, ó Pai, tua revelação especial, nós estamos aqui desejosos de ouvir a tua voz. Ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a comunicar às nossas almas, o nosso coração nessa manhã. Por isso, ó Deus, torna, ó Deus, o nosso ouvido, e muito mais do que o nosso ouvido, mas o nosso coração atento, sensível, ó Deus, àquilo que o Senhor tem para falar. Tira de nós as distrações, as preocupações com as coisas, ó Deus, que temos que ainda fazer no dia de hoje, ou ao decurso dessa semana. Tira a distração do celular, tira a distração de qualquer coisa que possa roubar a nossa atenção aqui nesse instante, e fala conosco. Ministra de uma forma especial, poderosa, maravilhosa, ao íntimo do nosso coração, Pai, em nome de Jesus, que eu oro. Amém. Queridos, nessa semana aqui, terminou ontem, eu tive a oportunidade de conhecer e até mesmo participar de um projeto de um pastor amigo meu. Opa, caiu aqui. Da Igreja Presbiteriana em São Borja, no Rio Grande do Sul. E o projeto desse pastor se chama Caminhando pelos Salmos, onde, por conta dessa pandemia toda, muitas coisas precisaram de ir para a internet, como nós estamos fazendo aqui, adaptando. Ele criou esse projeto Caminhando para os Salmos, e onde cada dia um pastor ministra em um salmo. Onde começou lá do Salmo 1, ele pediu um pastor que fizesse, e já está no Salmo 77, hoje acho que é o 77 ou 78. E eu fui convidado para ministrar no Salmo 80, desse projeto Caminhando nos Salmos. Quem quiser acompanhar esta ministração dos Salmos, desde o primeiro, está lá todos postados ainda, ou quiser acompanhar o do dia, o meu vai ser postado essa semana, o de número 80. Basta você correr na página do Facebook da igreja, Igreja Presbiteriana em São Borja, você vai ver cada dia um pastor ministrando uma palavra de esperança, de consolo, uma devocional em cima de um salmo. E o que sobrou para mim é o Salmo de número 80. E eu confesso para os irmãos, quando me falaram, o Salmo 80, a primeira coisa que eu pensei
que salmo é esse salmo mesmo? Eu não me lembrava de nenhum trecho, nenhum versículo, nenhuma canção, coisa que outros salmos são muito recorrentes, né, típicos, né? A gente está sempre lembrando aqui na liturgia de um salmo aqui ou outro, ou de um salmo em uma canção, ou até mesmo a gente que faz trabalho de visitações em hospitais, nos lares, sempre a gente gosta de pegar um salmo aqui ou outro para ler, para trazer para meditação, mas eu confesso que o Salmo 80 era um salmo assim, que eu nunca tinha dado a importância que ele de fato merecia. E aí eu me debrucei sobre esse salmo. Eu falei, não, eu preciso, já que eu vou trazer a meditação nesse salmo, e ainda confesso que pensei, por que não é, né? O Salmo 84, é aquele salmo belíssimo dos filhos de Corá, quão amáveis são os teus tabernáculos, que é um salmo, né, que a gente está mais familiarizado, ou qualquer um outro. Eu pensei, por que não é um desses outros salmos? Mas não, Deus queria falar ao meu coração nesse salmo, Salmo 80, e na ocasião eu já gravei o material para a igreja, já enviei, vai ser postado essa semana, a igreja lá do canal do Facebook, a igreja de São Borja, mas aquilo falou de uma forma tão especial ao meu coração, uma verdade no salmo que eu ainda não tinha visto ou dado a importância necessária. É óbvio que eu já li esse Salmo 80, porque eu já li a Bíblia toda, algumas vezes, mas eu não tinha me atentado para o que acontece nesse salmo, para a mensagem desse salmo, para a grandiosidade que é aquilo que Deus fala através desse salmo ao nosso coração. E por isso eu falei, não, uma vez que esse salmo falou ao meu coração de uma forma tão especial, eu quero que a minha igreja também ouça, que a minha igreja também aprenda, seja edificado, porque de repente você, como eu, vai ter essa mesma identificação. Poxa, eu nunca citei nenhum verso desse salmo, eu nunca dei importância a esse salmo, e eu convido você hoje para que a gente possa olhar para o Salmo 80 e entender um pouquinho melhor sobre esse salmo, enxergar esse salmo um pouquinho melhor. E o Salmo de número 80, queridos, é um salmo de clamor, é um pedido de socorro, é um salmo onde o salmista clama, pede, busca por restauração. E isso fica muito fácil de perceber, numa primeira lida no salmo você já percebe. É um salmo onde há um clamor, um grito aqui de restauração. Eu convido você, e por isso eu disse para não fechar sua Bíblia, volte os olhos para o Salmo 80. Nós lemos o versículo 3, não foi? O 3 diz, vamos ler mais uma vez: restaura-nos, resplandeceu o teu rosto. Agora olha comigo o verso 7. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos. Observou que o versículo 7 é praticamente o mesmo do verso 3, um clamor, um pedido de restauração. Restaura-nos, ó Deus. Agora olha comigo ainda o 19, o último verso do Salmo. Vamos ler? Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos. Observou que o versículo é o 19 para o 7, praticamente o mesmo. Por isso, uma verdade, quando ela é repetida, e aqui nós temos em 3 versículos, um mesmo pedido, um mesmo grito, um mesmo clamor no salmo, é para a gente entender, opa, esse salmo está querendo caminhar nessa direção. O que o salmista está querendo dizer está por aqui. E o que está claro aqui nesses 3 versos, um no começo do salmo, um no meio do salmo e um no final do salmo, é um clamor, um pedido de restauração, tanto no versículo 3, como no verso 7, como no verso 19. E quem é que clama aqui? Qual é essa voz que clama nesse salmo de número 80? São os cantores de Asaf. Basta nós olharmos no título do salmo, você vai ver essa parte escrita em negrito, que não é canônica, não é bíblica. Isso aqui é a Sociedade Bíblica Cristã, que no momento em que distribuiu os textos, leu e entendeu que esse bloco fala disso e colocou, mas não quer dizer que não seja canônico, que não seja importante. Tanto que nós podemos perceber esse título em negrito, que tem o que a ver com como estamos falando aqui, é um pedido de restauração. Aí sim nós temos parte do salmo, isso que está escrito depois do título em negrito, que diz o quê? Vamos lá? Ao mestre de canto, segundo a melodia,
os lírios, testemunho de Asaf, salmo. Um salmo, testemunho de Asaf, em melodia, em canção. Então, Asaf, e quando eu disse que de onde surge esse clamor são os cantores de Asaf, porque Asaf e os seus descendentes, a sua equipe de música, eles comporam esse salmo, eles cantaram esse salmo. É uma melodia, como é dito aqui, melodia segundo os lírios. Portanto, esse clamor, esse pedido de restauração vem dos cantores de Asaf e seus descendentes, aqueles que eram responsáveis pela adoração, pela música, eles entoaram esse canto, esse pedido de restauração. Portanto, é uma canção, é uma melodia, é uma oração que é feita em meio às lágrimas, o pranto, o desejo de restauração, a vontade de ver as coisas mudarem. Então, é sobre isso que o Salmo trabalha. É um clamor de restauração pelos cantores, por Asaf e sua equipe, sua banda, seu ministério de louvor aqui, que fazia parte dos seus descendentes. Agora, uma outra pergunta, naturalmente, flui aqui desse texto, dessa meditação desse Salmo. Porque é assim que nós devemos olhar para um texto e tentar entendê-lo. Por que eles clamavam? Não é? Se eles estão clamando, tem que ter um porquê. Qual era o problema enfrentado aqui por Israel? Nós já entendemos o que o Salmo quer dizer, é um pedido de restauração. Nós entendemos quem está clamando, quem é o autor do Salmo, quem que pede por restauração. Agora, por quê? Essas perguntas têm que fluir, têm que vir na hora da gente olhar para um texto e tentar entender. O clamor desse salmo é pelas tribos do norte, e aqui a gente precisa entender que Israel já vivenciava aquele momento onde havia já ocorrido aquela divisão das tribos, tribo do norte, tribo do sul, e lembra aquele texto que fala onde houve essa divisão entre Roboão e Jeroboão, aquela situação que veio, e aí as tribos dividiram, ficaram 10 tribos do norte, 2 do sul, houve aquela divisão das tribos. Então Israel já vivia um momento dessa divisão, e aqui ainda, o que agrava o sofrimento de todo Israel, e aqui em especial as tribos do norte, e por isso há esse clamor, é porque essas tribos do norte, elas haviam caído nas mãos dos assírios. Os assírios haviam sitiado e tomado ali boa parte, as principais tribos do norte já haviam caído nas mãos do cativeiro assírio. E aí, para você depois checar esse contexto melhor em casa, com calma, ou de repente os queridos que estão nos ouvindo aqui poder acompanhar depois, basta você ler em 2 Reis, capítulo 17, a partir do verso 6 ali, vai dizer que no 9º ano do reinado do rei Oséias, os assírios tomaram cativo as tribos do norte, foram sitiadas as tribos do norte, as principais tribos do norte foram sitiadas, e fica fácil da gente identificar essa localização dentro do Salmo, porque, volte os olhos comigo no versículo 2, do Salmo 80, olha só o versículo 2 que diz: perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Perceba que há um clamor aqui a Deus, especialmente pela tribo de Efraim, Benjamim, de Manassés. E que tribos eram essas? As principais tribos do norte, que haviam sido levadas, que haviam sido sitiadas, que estavam já nas mãos dos assírios. Mais uma vez Israel padecia nas mãos de um povo opressor, foi levado como escravo. Então, por isso o clamor, e aí, meus queridos, não se ouvia um clamor apenas das tribos do norte, daquelas que ainda não haviam sido levadas lá, mas por todo Israel, tribos do norte e tribos do sul, havia um clamor entre o povo de Israel, entre o povo de Deus, por enxergar que, por dureza do coração deles, por se distanciarem do Senhor,
por não darem ouvido aos profetas, mais uma vez caiu nas mãos dos adversários. Então havia essa tristeza, havia esse lamento, e esse lamento fica claro aqui para a gente observar. Volte os olhos de novo, Salmo 80, verso 5, olha só o verso 5. Verso 5 diz: dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Você sabe o que Israel está dizendo? Deus, o Senhor nos faz aqui provar, comer aqui pão de lágrima e beber, Deus, copos de pranto. Era sobre esse clamor que se ouvia em Israel. Eles experimentavam esse gosto amargo de comer pão de lágrimas, pão em meio às lágrimas, em meio ao sofrimento. E copos, olha só, copos de lágrimas, choravam copiosamente e lamentavam, e por isso eles dizem para Deus: Deus, é isso que nós estamos passando, ó Pai. E por isso o Salmo caminha dentro dessa ótica, o Salmo caminha com essa visão. Esta é a mensagem principal do Salmo. Os cantores de Asaf ali e os seus descendentes entoaram essa melodia, essa canção, esse lamento, porque Israel havia caído nas mãos dos assírios. E aqui nesse momento, Israel voltava os olhos para Deus, voltava os olhos para o Senhor, de onde jamais deveriam ter tirado. Voltavam os olhos para o Senhor. E aí, volte os olhos para o Salmo 80, versículo 1. Olha o que o versículo 1 diz: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduz a José como um rebanho, tu que está entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. O clamor aqui de Asaf e seus descendentes, os cantores de Asaf, era ao Senhor, o pastor de Israel, aquele que conduz o seu rebanho, aquele que está acima dos querubins. Senhor, restaura-nos. Senhor, tem misericórdia de nós, tu que está entronizado, tu que está sobre um alto e sublime trono, acima dos querubins, mostra o teu resplendor, mostra o teu poder e salva-nos. Socorre-nos, Deus, livra-nos, Pai. Portanto, queridos, esse foi um grande lamento ouvido por todo Israel. Houve um impacto em todo o povo de Deus, e por isso eles lamentaram, eles clamavam por restauração. Versículo 3, restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Versículo 7, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Versículo 19, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Eles sabiam que a salvação estava em Deus, e só Deus podia dar um jeito naquele cenário. E aí, em meio ao salmo, Asaf e os seus cantores ali relembram e pedem para Deus: Deus, assim como o Senhor os fez, olha só o versículo 8, trouxeste uma videira do Egito e expuseste nas nações que a plantaste. Deus, o Senhor foi aquele que nos arrancou da mão do faraó, da terra do Egito, nos trouxe como uma videira e nos colocou, nos expôs, nos colocou diante das outras nações. Eles pediram: Deus, faz isso de novo, assim como o Senhor nos arrancou com mão poderosa. Deus, restaura-nos. E aí, quando olhamos para o verso 14 do Salmo 80, ele diz: ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha o verso 15, protege o que a tua mão direita plantou, Deus, a videira que o Senhor arrancou da terra do Egito, que é Israel, o teu povo. Deus, salva-nos, liberta-nos, visita-nos, Deus. Verso 17, seja a tua mão sobre o teu povo e a tua destra sobre os filhos dos homens, e resgata-nos, Deus. É um lamento, é um pedido de restauração, é um pedido de socorro que se fez por ouvir em toda a nação de Israel, pois mais uma vez eles entendiam: fomos duros de coração, nos mantemos como um povo de dura servir, longe de Deus, não ouvimos os profetas, e por isso Deus nos entregou nas mãos dos nossos adversários. É um clamor, é um pedido de restauração. Portanto, essa é a mensagem do Salmo. Mas
lembra que eu falei que é um exercício que precisamos fazer quando olhamos para um texto, fazer algumas perguntas. Quem é que clama? Por que clama? O que se passa, o que acontece no Salmo, por trás do Salmo? Isso tudo é um exercício necessário a se fazer quando enxergamos um Salmo ou qualquer outro texto bíblico. Mas um outro fator importante também é preciso considerar na hora de debruçar sobre um texto e buscar entender um texto. O que esse texto fala comigo hoje? Nós entendemos até aqui a importância dele lá atrás. Como ele falou, quem falou, nós entendemos o que aconteceu lá. Agora, a Bíblia é um livro que fala conosco hoje, agora, fala com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, fala a respeito das nossas necessidades, daquilo que nós passamos como igreja hoje, como nação hoje. Nós somos o Israel de Deus, e não faria sentido nenhum se esse texto ficasse localizado apenas lá atrás e não falasse conosco hoje. Por isso ele fala com a gente hoje. E aí, trazendo já para esse momento de aplicações, o que esse texto tem relação comigo hoje, queridos, eu creio que nós precisamos, como Israel fez no passado, nós precisamos também clamar por restauração hoje, para que esse Deus, o pastor de Israel, aquele que está entronizado acima dos querubins, para que esse Deus venha hoje sobre nós, sobre nossa nação, para que esse Deus venha e nos restaure. Da mesma forma que foi ouvido esse clamor por restauração pelos israelitas dentro desse contexto, hoje nós precisamos erguer a nossa voz e clamarmos ao Deus hoje, pedirmos a Deus que Ele venha com graça, misericórdia sobre o Brasil, sobre a nossa cidade, sobre o nosso povo, e sare a nossa terra. Irmãos, eu sei que o coronavírus, o que nós temos vivido por conta dessa pandemia, tem trazido desordem, destruição, morte. Eu sei, eu considero sim tudo isso. Eu sei que isso tem agravado o sofrimento de alguns, enfim, isso tem dificultado mais a vida, o caminhar normal da nossa sociedade. Mas eu creio que a sociedade tem um problema muito maior do que o coronavírus. Eu creio, eu tenho certeza de que o pecado, sim, é um mal muito maior. É algo que, sim, nós devemos, com todas as nossas forças, lutar contra ele, nos guardar, para não nos contaminarmos, o pecado. E, lamentavelmente, o pecado hoje, ele é muito fácil de ser tolerado, aceito por nós, na nossa casa, na nossa igreja, muitas vezes. E o pecado, ele traz destruição, ele traz morte, ele traz distanciamento do homem com Deus. Portanto, o pecado, queridos, existe algo muito pior, algo que traz uma destruição, traz danos muito mais consideráveis do que o coronavírus tem trazido, é o pecado. E o pecado não é como o coronavírus de agora, o pecado já vem trazendo destruição desde Adão, morte, tragédia. E nós precisamos clamar a Deus, queridos, que Deus tenha misericórdia do homem, misericórdia de nós, misericórdia da nossa igreja. E como a sociedade tem se perdido no pecado. E aí, pegando o gancho, uma vez que nós já falamos sobre o coronavírus, e trabalhando aqui sobre o pecado, o homem se tornou tão perverso e mau que ele é capaz, em meio a esse momento de pandemia, mesmo esse momento de tanta dor, mesmo esse momento onde existem inúmeras famílias sofrendo, carros da funerária são utilizados para tráfico, e ali o pessoal bota dentro de um carro de funerária, dentro de um caixão, traficando droga. Isso apareceu nos telejornais da televisão há poucos dias atrás, onde uma blitz resolveu parar um dos carros de funerária, pediu para abrir o caixão, porque certamente houve alguma denúncia, e abriu ali, tinha uma quantidade gigantesca de coisas ilícitas ali, sendo traficadas ali, dentro de um caixão. O pessoal aproveitando, porque esse é um momento onde de repente a fiscalização está um pouco mais frouxa, e os carros de funerária têm circulado mais, com os corpos, e que você não pode nem abrir,
Eles estão fazendo isso. O governo recebe uma verba aí para investir em hospitais de campanha, comprar mais equipamento de proteção e até mesmo respiradores, e esse dinheiro é desviado, é colocado no bolso de políticos. Um absurdo, gente. O homem se tornou tão insensível, o pecado o cega de uma maneira tão horrorosa, que ele não consegue enxergar a dor do que as pessoas estão passando por conta dessa epidemia, e aproveita uma brecha num momento como esse para lucrar, para ganhar. É lamentável o que o pecado faz, a forma que cega, a forma que torna o homem insensível, até mesmo ao sofrimento que o outro passa. O pecado é algo terrível, que tem destruído o homem, muito mais do que essa epidemia tem destruído, ou qualquer outra coisa. Muito mais do que aquele cativeiro, mais um cativeiro que o povo de Israel sofreu aqui, eles lamentavam. O pecado torna o homem cativo, torna o homem escravo, e tem destruído o homem, tem destruído a sociedade. E nós, como Israel, precisamos levantar, como fizeram aqui Asaf e os seus cantores, e clamarmos: Deus, Deus, tem misericórdia de nós. Deus, restaura-nos, faz resplandecer o teu rosto, para que nós possamos ser salvos. Deus, restaura-nos, Deus, Senhor dos exércitos, faz resplandecer o seu rosto, para que a gente seja salvo. Deus, muda a nossa sorte, transforma essa realidade, a começar do meu coração, Deus, que muitas vezes é corrupto, é pecaminoso, o meu coração que é imoral, o meu coração que maquina o mal, que deseja o mal, o meu coração que é perverso. Deus, muda a princípio o meu, muda o nosso coração. Nós precisamos clamar a Deus misericórdia. E a única solução para vencermos o pecado, vencermos todo o mal que o pecado faz, é clamarmos a Deus por restauração, é clamarmos a Deus por Jesus, porque Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio para buscar e salvar o perdido, para transformar o coração até do mais vil pecador, e transformar ele num novo ser, para a glória e honra do nome do Senhor. Então nós precisamos clamar a Deus, e a solução frente ao pecado é Jesus. Clamarmos a Deus que os homens conheçam a Jesus, se rendam a Jesus, conheçam o Filho de Deus, o amor do Filho de Deus, se entregue, tenham os seus pecados perdoados nele. Hoje nós temos a ministração da ceia. Eu sempre gosto de, aos domingos, no qual temos a ministração da ceia, falar um pouco sobre Jesus e a cruz, e aqui é justamente onde eu falo sobre isso.